Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de novembro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, eu não posso esconder a minha satisfação em ver o que está acontecendo hoje, em ver que o Brasil está fazendo o que deveria ter feito pelo menos uns 40 anos atrás. Este país deveria ter punido os criminosos que tiveram sucesso onde Jair Bolsonaro falhou. Os criminosos que implantaram um regime ditatorial sanguinário que agora está em vias de ter o seu encontro com a justiça. É isso mesmo, temos que agradecer porque o Supremo Tribunal Federal, que nos faltou nos idos de 1964, hoje esse tribunal, liderado por um homem, vamos reconhecer, um homem que tem uma fibra moral e uma coragem como poucos, o ministro Alexandre de Moraes, e pelo presidente Lula, que tem colaborado de todas as formas para que tudo isso chegue a termo, estão fazendo o que precisa ser feito nesse país. Se este país não tomar providência, não punir, inclusive não o Jair Bolsonaro, não o Braga Neto, não o Mauro Cid, não todos os esbirros desse proto-ditador, mas também aqueles que sobreviveram e que fizeram o que fizeram 60 anos atrás. O golpe de 64 aconteceu, eu era uma criança, não é? Eu cresci no meio de uma ditadura horrorosa em que ninguém podia falar nada. Eu perdi amigos meus para a ditadura que resolveram se envolver com política. Eu vivi sob aquele horror e eu não quero morrer sob alguma coisa igual e não quero que as minhas meus 4 filhos, minhas 3 filhas, meu filho e as minhas 5 netas vivam em um país em que ditadores como os de 1964 e esses agora travestidos de palhaço, como o Jair Bolsonaro, continuem infelicitando este país. Então eu preparei aqui uma matéria que enche a gente de esperança. Vamos assistir. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio por um atestado de óbito. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Confia. É desenho, pode ser desenho. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. O ano de 1964 começou com uma atmosfera de suspense no ar. No dia 13 de março, o presidente reuniu cerca de 150 mil pessoas no comício da Central do Brasil, onde defendeu pautas como o direito irrestrito ao voto, a distribuição de renda e a reforma urbana. Aquele seria o ponto máximo de tensão e o estopim para que os militares iniciassem os preparativos para o golpe. Comandada pelo general Olímpio Mourão Filho, as tropas golpistas logo avançaram sobre importantes partes da antiga capital, vencendo as tropas legalistas que resistiam ao movimento do dia 1º de abril. Já em Brasília, Jango se viu isolado, longe do apoio popular e ameaçado pelas forças insurgentes, e resolveu então partir para o Rio Grande do Sul, onde contaria com o apoio de Brizola e de tropas legalistas. Assim, naquela noite, o Congresso declarou vaga a cadeira da presidência, a partir da falsa acusação de que Goulart havia deixado o país. Olha, em 64, no momento em que se convoca a sessão extraordinária para depor ilegalmente o Goulart, né? Quem está do lado do presidente do Congresso, que faz
que rasga a Constituição, é o presidente do Supremo, né? Em seguida, eles vão para o Palácio do Planalto, dar posse ao Mazzilli, que é o presidente da Câmara, porque o Jango não tinha vice, né? E o presidente do Supremo vai junto e ele funciona como, ele dá a legalidade e o apoio a esse segundo momento do golpe, que é a deposição do presidente João Goulart em território nacional. E o relator, o ministro Alexandre, encaminhou desde logo ao procurador-geral Paulo Gonet. Como sabemos, nós estamos aí às vésperas do período de feriado, vamos chamar assim, do Judiciário, dia 20 de dezembro. Então, a minha expectativa é que, se houver denúncia, arquivamento, mais providências, que isso se dê entre janeiro e fevereiro. Foi um caso que foi julgado em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal em relação à validade da lei da anistia, que foi costurada como um acordo político na época da transição da ditadura militar para a democracia. E aí, com isso, houve o perdão, né, àqueles agentes da ditadura militar que torturaram e mataram centenas de pessoas durante aquele período. E o Supremo, na época, em 2010, entendeu que não caberia ao Judiciário intervir nesse acordo, então manteve a lei da anistia válida, manteve constitucional. Houve um recurso, Débora, da Ordem dos Advogados do Brasil para rever esse entendimento. Houve uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que obrigava o Brasil a responsabilizar esses agentes da ditadura militar. Então, o que o Supremo decidiria ao julgar esse recurso é se vale a decisão que validou a lei da anistia em 2010 ou se vale a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 64 não precisou de ninguém assinar nada, diz Mauro Cid em troca de mensagens. Mauro Cid é um jovem, nasceu em 1979, tem 45 anos. Eu, quando ele nasceu, já era casado e já tinha 3 filhos. Minha amiga, meu amigo, o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse homem não faz a menor ideia do que foi aquele período histórico e a fala dele demonstra, mais do que qualquer outra coisa, por que é preciso que o Brasil puna os que sobraram daquele ato monstruoso de 31 de março de 1964. Vamos em frente, então. Após indiciamento pela Polícia Federal, Bolsonaro admite golpe militar de 64 em ato falho. Sabe o que ele fez? Ele disse que ele chamou o golpe de golpe. Ele disse que não deu um golpe como houve em 64. O ex-presidente cometeu um ato falho nas declarações que deu após indiciamento pela Polícia Federal. E o que ele disse em entrevista ao UOL, o ex-presidente disse que golpe de Estado não é o que o presidente quer. Ele tem que se articular com as Forças Armadas, como políticos, classe empresarial, como fizeram em 1964. Tá certo, pela primeira vez na vida dele, Jair Bolsonaro foi honesto. O Lula, inclusive, ele está no poder porque ele premonitoriamente conseguiu antecipar sua diplomação do dia 18 de dezembro para o dia 12 de dezembro, porque sabia-se que algo estava acontecendo. E também a linha do tempo que detalha as 14 reuniões de Bolsonaro com chefes das forças enquanto o golpe era debatido. Você teve, a partir de vários momentos, a partir do dia da vitória de Lula, 30 de outubro de 2022, quando Bolsonaro foi derrotado, em 31 de outubro, no dia seguinte, os comandantes das 3 forças vão à alvorada em horários separados, convocados por Bolsonaro. Em 1 de novembro, segundo a PF, a intenção golpista abordada pela primeira vez era
convocar os militares a dar o golpe, e vai indo até 27/12, o único comandante a concordar com a trama golpista, o comandante da Marinha, vai sozinho à Alvorada. E então, minha amiga, a Polícia Federal, que vinha tratando o único general, o principal general que impediu esse golpe, o Freire Gomes, mudou o tratamento a ele, que foi de suspeito a escudo contra o golpe. A Polícia Federal, num primeiro momento, chamou esse homem, o general Freire Gomes, então comandante do Exército, de herói mesmo. Ele foi alguém que, se não tivesse agido como agiu, o comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, teria talvez se amedrontado e o Bolsonaro teria tido coragem. O Freire Gomes agora ele está sendo tratado como herói. Os 5 generais impediram o golpe no país. Então foi o general do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, o tenente brigadeiro da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, o comandante Tomás Paiva, que hoje é comandante do Exército, o general André Luiz Novaes Miranda e o general Guido Amin Naves foram os homens que barraram o golpe, mas todos eles comandados por Freire Gomes. A operação da Polícia Federal revelou que ele foi o general que mais se opôs ao plano golpista. As novas revelações sobre o golpismo bolsonarista, agora sem sigilo por decisão de Moraes, reforçam ainda mais a ideia de que o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, é um grande herói nacional, merecendo todas as honrarias por isso. Bom, agora a gente chega a esse momento que nos enche de esperança. Tudo isso que aconteceu no Brasil só aconteceu porque deixaram aqueles criminosos impunes, e alguns deles estão velhos, mas estão por aí. E mesmo que estivessem todos mortos, seria preciso execrar a memória de todos eles, mas ainda há vários deles que podem ser punidos, nem que seja uma punição simbólica, mas para que este país não tenha mais ninguém, minha amiga, meu amigo, exaltando aquele período de horror. Os integrantes do Supremo entendem que o momento pode ser propício. O plano para manter Bolsonaro no poder, revelado pela PF, citou o golpe de 64, e se eles resgatarem se eles acatarem essa determinação, não é, da comunidade internacional, inclusive da ONU também, não é? Também a ONU já pediu para que o Brasil purgasse esse golpe, punisse os que sobraram, porque é a única forma de instaurar na consciência nacional o entendimento de que militar não pode dar golpe, ele deve servir ao poder civil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.